Olá, esse daqui é um exemplo de aula para você, professor de matemática, que deseja contextualizar com o que nós estamos vivendo atualmente, a situação de pandemia com a doença Covid-19. Bom, aqui vai ser a aula gravada em si, você vai ter acesso ao plano de aula bem detalhado e todos os links que estão na apresentação também vão estar na descrição do vídeo. Tá bom? Essa aula vai ser aplicada para o primeiro ano do ensino médio, unidade temática, probabilidade estatística, e o conteúdo vai analisar informações estatísticas para calcular probabilidades empíricas. As habilidades é a 102, a 106, a 202 e a 311, todos do ensino médio. O objetivo geral da aula é calcular probabilidades de forma empírica e os objetivos específicos. Dado uma situação problema, nós seguimos etapas para pesquisar informações relacionadas. No nosso caso, o número de mortes e número de casos do coronavírus. Calcular a probabilidade por abordagem empírica e utilizar a probabilidade para a tomada de decisão. Então, para fazer comparativo entre diferentes regiões. O que é essa doença, o Covid-19? Ela é causada por um vírus que tem esse padrão aí, esse padrão de coroas, por isso coronavírus, com o nome dele é SARS-CoV-2, e ele é transmitido por meio pelas vias aéreas e contato direto. Já houve um primeiro coronavírus com um número de mortes muito menor, e o que diferencia para esse atual? É a questão dos assintomáticos. Esses assintomáticos transmitem a doença e não se sabe por que as pessoas são assintomáticas. Como é que ele pode lidar? É como vem enfrentando, por medidas de supressão, em que você evita a disseminação. O isolamento social, tá? Ele é rápido e requer o compromisso coletivo, né? Tanto os governantes quanto a sociedade. E a mitigação é o que está ocorrendo agora, que é a questão do desenvolvimento de vacinas e remédios. Ele é lento porque tem o processo de aprovação e requer vamos dizer assim, o empenho de especialistas da área. No conteúdo da aula de hoje, nós vamos tratar sobre probabilidade. Vamos relembrar aquilo que nós já vimos em aulas passadas, tá? Então, o conceito de matemática é o que a conceituação de probabilidade é quantificar a incerteza. Então, é aquilo que torna possível lidar de forma racional com problemas que envolvem o imprevisto, a aleatoriedade. A teoria de probabilidade ela é utilizada para estatística indutiva ou inferencial, e ela é utilizada para tomadas de decisões. Associada à probabilidade sempre tem um experimento aleatório. Então, por exemplo, o lançamento de um dado é um experimento aleatório porque nós não temos certeza do que vai ocorrer. Existem várias possibilidades para esse determinado experimento. No caso do lançamento de um dado com 6 faces, nós temos 6 possibilidades, de 1 até 6. E aí nós podemos, por exemplo, mensurar essa incerteza. A incerteza é a probabilidade. A probabilidade de observarmos qualquer uma das faces é 1 sobre 6. Nós vamos falar por que isso agora. Esse cálculo pode ser feito por meio da abordagem clássica e da abordagem empírica. E a representação P de A indica a probabilidade de um evento A, um evento associado ao experimento aleatório. Na abordagem clássica, nós sabemos o espaço amostral e calculamos a probabilidade por meio de uma divisão. A divisão do número de casos associados ao evento que eu estou querendo pelo total de possibilidades aí. Então, veja nessa urna, nós temos 5 bolas vermelhas e 3 bolas pretas. Desse total, qual é a probabilidade de se retirar uma bola preta? Ou seja, o meu evento é retirar a bola preta. Se o meu evento de desejado é bolas pretas, eu tenho 3 casos associados ao meu evento. E o total de possibilidades são as 8 bolas. Então, 3 sobre 8 vai ser a minha probabilidade associada ao evento A, retirar bola preta. Essa é a abordagem clássica, eu sei o espaço amostral. Existem casos em que eu não sei o espaço amostral. E isso é obtido por meio de repetições.
Então eu faço repetições e observo quantas vezes ocorreu o evento desejado. Então, por exemplo, eu repito o processo em que eu vou retirando bolas de uma determinada urna, retiradas com reposição, então eu tiro uma bola e devolvo-a, e vou identificando quantas vezes eu observei a cor preta ou a cor vermelha. Então veja, se eu retirei diversas retiradas, se eu fiz diversas retiradas, 832, e 312 delas a bola era preta, então eu tenho aí uma aproximação, uma probabilidade da abordagem empírica de que a probabilidade de retirar uma bola preta é de 37,5%. Número de casos observados, pretos, 312, dividido pelo total de retiradas, 832. Outra característica é identificar se uma moeda é honesta ou não. Como é que eu faço para identificar isso? Lanço as moedas e vejo qual é a proporção de caras e coroa. Se eu tenho de 1000 lançamentos, eu tenho 700 caras, então eu tenho um indicativo de 70% da probabilidade de cara. Pode ser que essa moeda não seja tão honesta. A estatística ajuda a compreender isso. No contexto do coronavírus, nós podemos ter o seguinte: qual é a probabilidade de uma pessoa infectada pelo coronavírus precise de UTI? Então, nós podemos calcular isso por meio da abordagem empírica. Pela abordagem clássica, é um pouco difícil. Então, dos 10.000 infectados, apenas 500 precisaram de UTI. Então, o evento precisar de UTI dentre os infectados foi de 5%. Nesse sentido, essa reportagem traz informações sobre casos relacionados ao Covid-19. É uma matéria recente que está em um dos principais portais aí de acesso pela população. Então, aí você tem uma série de informações sobre número de infectados, número de mortes e apresentando informações sobre detalhadas por bairro da nossa capital, da cidade de Teresina. Um conceito importante que nós vemos nessas reportagens e em outras é a questão da letalidade e a mortalidade, que são distintas. A letalidade é a relação entre mortos e o número de infectados em uma região em um período. Então, essa relação, numerador e denominador, para o cálculo que nós vamos ver, ela é determinada por meio dos infectados, a quantidade de infectados. Já a mortalidade é com relação à população que está nessa região e nesse período. Então, a mortalidade ela é mais abrangente. Tá bom? Há mais informações nesse link aí do governo de Minas Gerais. Então, veja, utilizando os dados daquela reportagem, nós temos que 64 mil casos e 1.380 mortes aqui em Teresina. A letalidade, então, porque eu estou considerando o denominador o número de casos, a letalidade é de 2,15%, tá bom? Como sugestão de exercício de atividade, você pode coletar, organizar e comparar essas informações de bairros de Teresina, por meio do primeiro link, e informações a nível estadual, a nível da cidade de Teresina, nível estadual, Piauí, e a nível nacional, Brasil. Além disso, você pode comparar essa taxa de letalidade observada, né, de forma empírica, com outros países, né? Então, faça esse exercício, acesse essas informações e tente fazer um comparativo entre as taxas de letalidade observadas. Essas são as referências para essa aula, para a produção dessa aula. Destaque para a última referência, que é o livro do Moretim Bussado, Estatística Básica, que é vamos dizer assim, uma bíblia, uma referência para o ensino de estatística. Gostou da aula? Compartilhe com seu colega professor de matemática. Talvez essa aula possa ajudar de alguma forma na produção de aulas bem aplicadas para a estatística, tá bom?